é fundamental, como dissemos, que a Comissão Nacional Eleitoral se debruce e delibere sobre os votos reclamados, porque é sempre possível que, em função da magnitude do número de votos reclamados, possam eventualmente ocorrer algumas alterações. Então o ciclo eleitoral não está fechado? Portanto, não está porque só fica fechado com resultados definitivos. A Comissão Nacional Eleitoral não recebeu reclamação de qualquer um concorrente. E caso elas eventualmente cheguem, como é normal, a Comissão Nacional Eleitoral tem o dever legal de as apreciar e decidir nos termos da lei. Os subscritores deste comunicado de imprensa demarcam-se dos resultados tornados público o regulamento sobre a organização do centro de escrutínio. Ofendem o princípio da legalidade, atribuem apenas 5 dos 17 comissários nacionais o exercício da competência de proceder às operações de apuramento dos resultados aos demais membros da CNE e aos mandatários das candidaturas. Foram impostas limitações de acesso à informação e de circulação lá onde se recepcionam todos os dados das mesas de votos, seguido de ameaças com processos disciplinares dos subscritores pela sua devolução à Assembleia Nacional, por conseguinte, a expulsão deste órgão. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Portanto, perante esta reação da Comissão Nacional Eleitoral, que diz que não há propriamente uma reação formal aos resultados, ou seja, ainda não foi apresentada nenhuma impugnação ou queixa por parte da UNITRA, queremos entender se a UNITA pretende apresentar alguma queixa ou se realmente já apresentou algum tipo de reclamação. Boa noite a si, Paula Cima, penso que é assim que se chama. Boa noite a todos que nos acompanham e agradeço desde já a oportunidade de falar para o vosso órgão. Dizer que o processo eleitoral obedece várias fases. Dito de outra forma, as reclamações obedecem várias fases. São recursos de ordem administrativa. E a primeira reclamação acontece na Assembleia de voto. Depois da contagem nas mesas, dos boletins nas mesas, os partidos fazem as reclamações. E este procedimento foi feito ao nível de todas as províncias do país. E eu sei que as comissões provinciais eleitorais reuniram em vários círculos eleitorais para decidir sobre os votos reclamados. O AMBO reuniu, Luanda reuniu, o país reuniu ontem. E, portanto, o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral faltou com a verdade. Porque portanto, o que ele diz representa... é que a UNITA... Vou terminar. Ele representa um todo, ele não representa apenas a Comissão Nacional, ele representa o todo, ele é o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral. Ele, antes de fazer um pronunciamento sobre o processo eleitoral angolano, deve contactar todas as comissões provinciais eleitorais para ter os dados concretos. Assim, evita induzir a comunidade nacional e internacional em erro. Mas a UNITA reclamou em todas as comissões provinciais onde detectou irregularidades com documentos protocolados ao nível de Luanda, ao nível do Namibe, ao nível do Kwanza Sul, ao nível do Mochico, protocolado. Atenção, reclamações ao nível das comissões provinciais eleitorais. Portanto, e já teve resposta. tiveram resposta, portanto, a resposta por parte da CNE? Já teve resposta. A resposta da CNE submeteu às reclamações, por serem números muito elevados, submeteu para o órgão seguinte, que é o plenário da Comissão Nacional Eleitoral. Ao plenário ao nível do município, começa aí a primeira reclamação, ao plenário ao nível da Comissão Provincial Eleitoral e ao plenário ao nível da Comissão Nacional Eleitoral. Mas o porta-voz tem que ter os dados ao nível nacional, desde o primeiro recurso, segundo recurso, enfim. E, no entanto, ele faltou com a verdade quando diz que a UNITA não reclamou. A UNITA reclamou em Luanda uma diferença de 187 mil votos. Os resultados que a UNITA obteve ao nível da província de Luanda dá-lhe folgadamente 70% do escrutínio total.
ok? E o MPLA fica com 30. Muito bem, mas pode ter havido aqui alguma falta de comunicação, por exemplo, porque estamos a falar da chegada de queixas por parte de outros locais do país. Mas espera aí. O porta-voz não pode fazer um pronunciamento sem antes consultar todos os órgãos que compõem a Comissão Nacional Eleitoral. O que eu estou a tentar perceber é se, portanto, está a dizer-me que ele não consultou os órgãos ou consultou os órgãos e, apesar disso, avançou com esta informação. Eu estou a dizer que ele faltou com a verdade. É o que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que ele faltou com a verdade. E faltou com a verdade quando diz também que a ata dos resultados provisórios foi assinada por todos. A informação que eu tenho não é esta. E, portanto, há aqui uma tentativa de indução da opinião pública. O que é que pretende a UNITA fazer perante estas declarações? Vai voltar a enviar a informação e as reclamações? Não, a UNITA já fez. A UNITA não vai voltar a fazer, já fez. Já reclamou. E a CNE tem reclamações ao nível das comissões provinciais eleitorais. Mas se a CNE diz não ter, portanto, faria sentido voltar a entregar esses documentos? Não, a CNE não pode dizer que não tem, a CNE protocolou. E vê uma coisa, o seu colega, na introdução, disse o seguinte: as comissões provinciais eleitorais estão a discutir reclamações dos partidos. Não foi o que o seu colega disse. Como é que ele em seguida diz que não recebeu reclamações? Ele primeiro diz uma coisa, depois diz outra. E, no entanto, ele próprio admite numa primeira fase, na segunda fase nega. Quer induzir as pessoas em erro, porque ele próprio disse que receberam reclamações que estão a ser discutidas ao nível local, ao nível das comissões provinciais eleitorais, para eventualmente alterar o resultado. Foi ele que disse. Não fui eu que disse. Mas se essas informações são recebidas a nível local e não a nível nacional, poderá haver aqui ainda um tempo de apresentação de uma reclamação, por exemplo. Até quando é que a UNITA teria para apresentar reclamações? Quais são os prazos legais? Eu volto a dizer, o partido apresentou todas as reclamações. Muito bem, mas apesar disso, quais são os prazos legais para se apresentarem reclamações? Nós estamos dentro do prazo. O processo eleitoral angolano correu com várias irregularidades essas que foram apanhadas por todos, pela imprensa que está aqui presente. Eu vi há pouco mesmo um delegado de lista numa reportagem vossa, que a polícia estava a correr com ele. Portanto, o delegado de lista é o mandatário do partido. O polícia não pode correr. Foi preso um comissário ao nível do município de Luanda, que estava a exercer o seu mandato, não lhe permitiram assistir à contagem de voto. O comissário é quem tem o mandato da Comissão Municipal Eleitoral para acompanhar, monitorar o processo eleitoral. Portanto, houve tentativa de sabotagem de urnas, houve tentativa de sabotagem de atas. O processo eleitoral angolano não correu bem. E se não correu bem, os partidos políticos estão no direito de reclamar e a CNE tem que se pronunciar. A CNE não pode tomar partido, não pode estar a tentar favorecer partido. Neste caso, o que a CNE diz, relativamente, por exemplo, aos vários comissários da UNITA que terão assinado atas iniciais. Não da UNITA. Relativamente a essa informação, mas nós temos também a conferência de imprensa de 5 comissários da UNITA que explicaram... Não são da UNITA. Portanto, as pessoas que fizeram uma conferência de imprensa há poucas horas não fazem parte da UNITA, são comissários que foram apontados pela UNITA para a CNE. Não são comissários da UNITA? Não. Eu creio que serão... Não. Deixa-me lá ajudar. Eu quero esclarecer. Aí tem comissários que foram indicados pela UNITA, pelo PRS e pela Casa CE. Atenção à informação. Muito bem. Que tomaram posse no Parlamento. E os comissários exercem o mandato de uma forma independente. E os comissários juraram defender a Constituição e a lei. Os comissários identificaram atropelos à Constituição e à lei. Foram as informações avançadas, constantes violações da lei, é sem dúvida a informação que foi avançada por estes comissários. Mas aqui só de referir, eles explicam que assinaram as atas iniciais, mas que não pretendem assinar as atas finais. O que a CNE diz é porque é que assinaram então as atas iniciais? Bom, eu não posso falar em nome dos comissários, como deve saber.
Eu posso falar em nome de processos que eu estou eventualmente abalizado para falar, mas, no entanto, os comissários vieram hoje público. Só para terminarmos, o que é que resta então à UNITA? Portanto, a UNITA apresentou estas reclamações, como diz Nelito Ecuicui, o que é que se segue? Portanto, se a CNE diz não ter recebido essas reclamações, o que é que se segue relativamente, por exemplo, a uma coisa que Adalberto Costa Júnior falava ontem, a Comissão Internacional, para eventualmente olhar para estes resultados das eleições em Angola? Como é que isso se processaria? Não, o que resta é repor a verdade eleitoral. É importante que isso fique claro. Também é importante que, antes de terminarmos, de sairmos desta entrevista, fique claro que a UNITA remeteu reclamações. Eu já disse por várias vezes, eu creio que ficou claro a posição da UNITA. O que eu quero entender mais, para aproveitar o pouco tempo que temos que nos resta, é como é que esta Comissão Internacional se processaria, porque foi uma informação que acabámos por não conseguir desenvolver, as informações foram avançadas ontem pelo líder da UNITA, mas gostaríamos de perceber melhor como é que esta Comissão Internacional se processaria. Bem, eu penso que o Sr. Presidente, a UNITA, no momento certo, vai voltar a se pronunciar. Eu procurei esclarecer da melhor forma possível, contrariando as informações do porta-voz da CNE, que a UNITA reclamou sim. A UNITA continua a reclamar os seus resultados, porque a CNE está a favorecer o MPLA. Isto é que é um fato. Como é que se vai processar esta Comissão Internacional? São passos seguintes. O primeiro passo é a admissão das reclamações e a CNE admitir que está a subverter a vontade popular. E mais, nós estamos perante uma eleição que vai determinar o próximo governo. E quem tentar subverter a vontade popular está a tentar fazer um golpe de Estado por via administrativa. Porque só o povo angolano pode legitimar um governo. E quem não tem legitimidade do povo não pode governar. Agora, a CNE tem que estar aberta para ajudar na transparência eleitoral. Qual é o problema que a CNE tem de abrir, de recontar, por exemplo, todos os votos? Qual é o problema que a CNE tem de rever todas as atas? Qual é o problema? Se a CNE fez tudo certo, a CNE esteja aberta à transparência eleitoral. É isso que estamos a pedir, mais nada. Portanto, agora, o povo angolano não está preparado para voltar a consentir, mais uma vez, uma fraude eleitoral. É só isso. Nós vamos recorrer a todos os meios pacíficos, a todos os meios legais, para se repor a verdade eleitoral em Angola. O povo angolano votou massivamente na UNITA. A UNITA pede por isso, portanto, vamos voltar só atrás a uma informação, muito bem, já percebi, Nelito, mas uma informação que eu preciso aqui deixar mais clara. A UNITA pede a publicação de todos os resultados eleitorais por parte da CNE. É um pedido que faz a UNITA? A UNITA pede os resultados reais, né? Tem que rever, tem que haver uma revisão das atas todas no global, província por província, para se encontrar a verdade eleitoral. Porque no nosso centro de escrutínio já detectou várias diferenças. Referi-me ao Kwanza Sul, referi-me a Luanda, referi-me ao Namibe e outras províncias. Nós já identificamos. Agora, precisamos de confrontação das nossas atas e as atas que a CNE dispõe. Lembrar que todas as atas que a UNITA dispõe foram entregues pela CNE, é uma cópia da ata original que a CNE deve dispor. E, portanto, estamos a pedir a confrontação apenas, para encontrar a verdade. Muito bem. Nelito Ecuicui, muito obrigada pela disponibilidade, para ter estado connosco aqui na CNN para estes esclarecimentos. Resto boa noite para si. Para si também. Obrigado. E é em clima de tensão sobre os resultados eleitorais em Angola que tiveram início as cerimónias fúnebres de José Eduardo